A palavra de Deus diz em Atos 11, 24: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O livro dos Apóstolos fala da vida de um homem chamado Barnabé. Ele era um dos maiores líderes da igreja nos seguintes termos: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, nós podemos aqui destacar 3 verdades sobre esse homem chamado Barnabé. A primeira delas, ele era um líder cristão. E ele investia a sua vida na vida dos outros. Portanto, o que eu pude entender diante dessa palavra: ser líder é ser servo. Ser grande é ser pequeno. Ser exaltado é se humilhar-se. E Barnabé é um homem da Bíblia chamado de bom. E por que ele é um homem chamado de bom? É porque quase sempre ele estava investindo na vida de alguém. Em Atos 4, 36 e 37, ele está investindo recursos financeiros para abençoar pessoas. Em Atos 9, 27, ele está investindo na vida de Saulo de Tarso, quando todos os discípulos fecharam-lhe as portas, a porta da igreja, não acreditando que ele fosse convertido. E também em Atos 11, 19 e 26, a igreja de Jerusalém o vê como o melhor obreiro a ser enviado para Antioquia. E quando ele vê a graça de Deus prosperando naquela grande metrópole, mais uma vez, ele investe na vida de Saulo. E ele vai buscar em Tarso. Em Atos 13, versículo 2, o Espírito o separa como líder regente da primeira viagem missionária. A palavra de Deus também diz em Atos 15, 37 ao 41, que Barnabé, mais uma vez, ele está investindo na vida de alguém, desta vez na vida de João Marcos. Por isso que nós precisamos de líderes que sejam homens bons, homens que se dediquem o seu tempo e o seu coração para investir na vida de outras pessoas. Segundo ponto que eu vi dentro desse versículo: um líder cristão, ele deve esvaziar-se de si para ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo. A sua vida, suas palavras, suas atitudes eram governadas por Deus. Um líder cheio do Espírito Santo, ele tem um coração em Deus. Ele vive a glória de Deus. Ele ama a obra de Deus. Ele serve ao povo de Deus. Ele vive para Deus. Portanto, Barnabé é um homem vazio de si mesmo, mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus. A plenitude do Espírito não é uma opção, mas é uma ordem. É uma ordem divina. Louvado seja Deus. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado. É um pecado de negligência em nossas vidas. Precisamos de líderes que transbordem do Espírito Santo de Deus. Homens que sejam vasos de honra. Exemplos para os fiéis.
bênção para o rebanho de Deus. Quando os líderes andam com Deus, eles influenciam os seus liderados. E também a andar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a vida do líder e a vida da liderança está mais interessado no caráter do líder do que nas suas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Vida com Deus procede trabalho para Deus, piedade. Piedade é mais importante do que desempenho e atividades. E para finalizar esta palavra, revelada de Deus ao meu coração, um líder cristão, ele deve colocar seus olhos em Deus, não nas circunstâncias. Barnabé, ele era um homem cheio de fé. Ele vivia vitoriosamente, mesmo diante das maiores dificuldades. Porque ele sabia que Deus estava no controle da situação. A fé, ela desvia nossos olhos dos problemas e ela os fixa em Deus, que está acima de todos os problemas. A fé é a certeza, a convicção, a certeza de coisas e convicção de fatos. Diz Hebreus 11, versículo 1. É viver não pelo que vemos ou sentimos, mas na confiança de que Deus está no controle e não nós. A fé lhe sorri diante das dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Não porque nós somos fortes, mas porque, embora nós sejamos fracos, nós confiamos naquele que é onipotente. Barnabé é um exemplo de um líder que deve ser seguido. Nós precisamos de líderes que vejam o invisível, creia no impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Necessitamos de líderes que ousem crer em Deus dos impossíveis e que realizem coisas para Ele. Precisamos de líderes que olhem para a vida na perspectiva de Deus, que abrace os desafios de Deus e que realize grandes projetos para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.